A esperança não é refluxório de simples contemplação. É energia para as realizações, é levada que compete o seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e agradecer todos no momento. Notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não torneis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-lhes: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Essas flores, né? Bonitas, lindas. Amados, hoje o nosso tema: paixões, vícios e virtudes. Tudo bom? Vamos fazer algumas leituras para alicerçar a nossa fala. Vamos começar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, humilde, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre acompanham as virtudes pequenas enfermidades morais que as desordem e atenuam.
Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a humildade. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então nós temos aqui no capítulo 17 esta ilustração do comportamento virtuoso e do comportamento vicioso. Vamos agora para o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, capítulo 12 do livro 3º do Livro dos Espíritos, da perfeição moral. É esse capítulo 12. Vamos fazer aqui algumas leituras, começando falando das paixões. O título da preleção: Paixões, Vícios e Virtudes. Paixão, desejo, questão 907. O princípio das paixões, dos desejos, sendo natural, é um mal em si mesmo? Resposta dos Espíritos: não. A paixão, o desejo, está no excesso provocado pela vontade. Pois o princípio da paixão, ou o princípio do desejo, foi dado ao homem para o bem. Porém, as paixões, os desejos, podem conduzir o homem a grandes coisas. O abuso a que o homem se entrega é que causa o mal. O abuso. E na questão 908, Kardec então pergunta assim: como definir então o limite em que as paixões, em que os desejos deixam de ser bons para serem maus? Deixa de ser uma coisa boa para o homem e passa a ser uma coisa ruim para o homem. A resposta: uma paixão, um desejo, se torna delicioso no momento em que o homem permite que a paixão e o desejo o governem. E quando resulta num prejuízo qualquer para o homem ou para o seu semelhante. Aí a gente já percebe como o senso comum às vezes se equivoca quando condena o desejo, quando condena a paixão. Vamos dar um exemplo. O desejo, a paixão, não é em si algo essencialmente mal nem bom. É um elemento da natureza humana concedido por Deus para impulsioná-lo. É mais ou menos, já dei esse exemplo aqui antes, vamos colocar aqui de novo. Vamos pegar uma faca. Qual dona de casa, ou dono de casa, que fica sem uma faca na cozinha? Tem jeito? Difícil, né? Preparar um legume, preparar uma carne.
cortar o dedo na hora de descascar o alho. Mas muita gente já morreu na ponta de uma faca. Que culpa tem a faca? Aqui a espiritualidade identifica bem que na hora que é a paixão ou é o desejo que passa a governar o homem e não o homem que o governa, advém um prejuízo para o próprio homem ou para o seu semelhante. Nesses casos, advém uma palavra: vício. E aí, nós já vimos no Evangelho, nessa leitura do capítulo 17 do Evangelho, que um grave vício é o orgulho, que se contrapõe a uma excelente virtude, a humildade. Vamos ver aqui no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, do livro 3, capítulo 12 do livro 3, o que a espiritualidade fala sobre isso? Questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual aquele que podemos considerar radical? Resposta: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Do egoísmo se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios dos homens e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? Resposta dos Espíritos: é certo que o egoísmo é o vosso mal maior. Porém, o egoísmo se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Legal. Então aqui nós já temos que as paixões, que os desejos nos impulsionam. Quando governamos as paixões, quando governamos os desejos, temos as virtudes. Quando as paixões e os desejos é que nos governam, temos os vícios. Temos dois grandes vícios extremamente perniciosos ao indivíduo, de si para consigo e dele para com o próximo: orgulho e egoísmo. Vamos ver o que se fala sobre as virtudes. Questão 893, Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas
são indícios de progresso no caminho do bem. Nós vimos ali que nas encarnações sucessivas nós vamos depurando e tirando os vícios de lado. Aqui nós estamos vendo que, a par disso, nós vamos evoluindo e adquirindo virtudes. Porém, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Fazer o bem ao próximo sem segundas intenções. Eis aí a sublimidade das virtudes. E ele diz: isso é o sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. Amados, deixei por último, para que possamos fazer uma boa reflexão nessas leituras base, a questão 909. E por que eu deixei essa questão de lado? Porque, via de regra, quando nós estamos neste processo de autoconhecimento e vamos identificando as nossas limitações, os nossos vícios, e vamos tratar isso nos grupos de estudo ou da gente para com a gente mesmo, vem assim: mas como é difícil deixarmos de sermos viciosos para sermos virtuosos. É muito difícil. E durante muito tempo eu achei que era muito difícil, e confesso para vocês que eu ainda acho, mas é só o acho, porque a doutrina tem duas coisas diferentes. Ela nos explica que durante um tempo nós achamos, mas a partir de um determinado ponto da nossa vida nós compreendemos. Parece a mesma coisa, mas não é. Então veja, a questão 909, Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer os seus vícios, vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Gente, o dia que eu li essa resposta aqui, como diz os antigos, eu queria achar um buraco para enfiar a cara. Observemos a resposta dos Espíritos. Sim, e às vezes com pouco esforço. Em outra tradução está assim: com pouquíssimo esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos aqueles que se esforçam. Amados, nós vamos então fazer aqui uma lembrança de uma preleção que eu fiz aqui
se não me equivoco, no final do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, aonde nós apresentamos um raciocínio, cujo autor desse raciocínio é desconhecido. Diz assim: cuidado com os vossos pensamentos, porque os vossos pensamentos criam os vossos sentimentos. Cuidado com os vossos sentimentos, porque eles criam as vossas palavras e atitudes. Cuidado com as vossas palavras e atitudes, porque elas criam os vossos hábitos. Cuidado com os vossos hábitos, porque eles moldam, criam o vosso caráter, o vosso destino. Quando nós estamos falando de desejos, de vícios, de virtudes, estamos falando exatamente do que é que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos. É isso. Vamos começar a dar uns exemplos para clarear. Nós temos o desejo instinto e nós temos o desejo sensório, cognitivo. Por exemplo, assim como os animais, catalogados como irracionais, o homem racional tem instintos, e na base do instinto está o desejo. O animal se alimenta, acabou a fome, ele para. Ele não tem fome, ele não come. Ele tem sede, ele bebe. Ele não tem sede, ele não bebe. Num período cíclico, o animal entra no cio. Copulou, reproduziu, retou. Eu já conversei com dezenas de pessoas que trabalham com animais, aqui em Palmas, em Goiânia, em Brasília, porque eu queria identificar uma coisa que me chama a atenção nessa questão dos desejos. Por exemplo, a pergunta que eu fiz a eles, diversos: vocês como profissionais que estão cuidando de animais, dentre as dificuldades que vocês encontram, vocês já trataram um cachorro, um boi, um cavalo com compulsão sexual? Estranharam muita pergunta, né? Algum animal viciado em sexo? Não, nunca nem vi falar. De onde você tirou isso, Teixeira? Você está variando? Não estou variando, eu só estou filosofando. Então, na base de todo instinto tem desejos. Só que quando nós chegamos para o reino hominal, nós vamos ter duas naturezas de desejos. Nós temos os desejos instintos. Tem fome, satisfaz o desejo de comer. Tem sede, satisfaz o desejo de comer. E tantos outros desejos. Ocorre que nesse processo de experienciação sensória do reino hominal, às vezes, como está escrito aqui no Livro dos Espíritos, nós permitimos que os desejos nos comandem. E aí,
nós vamos ter algumas coisas, por falta desse equilíbrio do pensar bem, sentir bem e agir bem, nós vamos ter alguns desequilíbrios, que podem ser pequenininhos, médios ou grandes, mas não existe, à luz da espiritualidade, não existe nenhum grande vício que não tenha começado pequenininho. Não tem. Todo vício que nos consome enormemente, um dia ele começou como uma coisa insignificante. Amados, no livro dos Espíritos, eu vou falar essa passagem aqui, porque eu vou fazer um comentário para poder entender por que eu estou fazendo o comentário. No livro dos Espíritos, capítulo 12, tem uma pergunta que diz assim, não literalmente, mas a ideia da pergunta e da resposta é assim: é correto, é justo que o homem analise os defeitos alheios? E a resposta é a seguinte: se for para corrigir em si e ajudar o outro a se melhorar, ok. Se for para fofocar, fazer intriga, fofoca e difamação, isso é um defeito. Então não. Então a resposta não é simplesmente sim, nem simplesmente não. Ela tem uma conotação cognitiva. Aí, ao longo do tempo, do ponto de vista de filosofar, porque a doutrina é uma doutrina filosófica, eu tenho o hábito de me analisar e analisar o que está acontecendo à minha volta, com os meus irmãos de jornada, para verificar onde está alguma coisa boa que eu posso copiar e onde está alguma coisa que aos meus olhos, pelo menos, é equivocada e que eu devo melhorar em mim mesmo. E tem um lugar que é ótimo para a gente começar a fazer isso, para explicar para vocês como a coisa às vezes começa pequenininha, tá? O que ele falou aqui que é um vício perigosíssimo, digamos assim, a mãe dos vícios, o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu, em primeiro lugar, os meus em segundo lugar. Se sobrar para os outros, sobrou. Se não sobrar, problema. Primeiro eu, depois os meus, os outros, se sobrar. Essa é a síntese do egoísmo. Como eu disse, tem locais estratégicos para a gente verificar essas pequenas, médias ou grandes coisas. Para verificar esta pequena nascente do egoísmo, festa, jantar, almoço, lanche coletivo, é um lugar maravilhoso para a gente ver isso. Eu tinha terminado de fazer uma palestra num grupo ecumênico, formatura. Saímos do auditório, eu, o padre, o pastor e mais os convivas, e fomos para uma sala anexa, aonde tinha 2 mesas cheias de livros. O padre estava com um problema na perna. Então, por uma questão de educação, as pessoas deixaram, né, o cerimonial que a gente saísse primeiro. Mas como ele estava andando um pouco devagar, eu também fui mais devagar para acompanhar. Quando de repente passa uma pessoa que eu conheço muito, é uma professora universitária, muito minha amiga, e eu falei com ela, eu falei, olha, eu não quero nem saber, eu vou usar, sem falar o seu nome, a circunstância nas minhas palestras para exemplificar filosoficamente o que eu preciso explicar.
Ah, não, você vai queimar meu filme. Mas não vou queimar seu filme, não vou te contar, só vou contar o segredo. Rapaz, quando a gente estava, antes praticamente de chegar no salão onde estava servindo, ela passou e quase derrubou o papo. Pá! E eu dou uma segurada aqui no papo. E ela começa a comer. Na boca, 2. E ela, como é muito falante, parou de falar. 1, 2, refri. 1, 2, refri. E aí eu achei aquela cena muito interessante e comecei a observar. Pensei cá com os meus botões. Essa minha amiga, se continuar nesse ritmo, vai passar mal. Seguro que vai passar mal. Chegou um determinado momento, eu fui ficando mais de longinho, observando aquilo ali. Chegou mais um determinado momento, como era muita gente, começou a faltar aqueles quitutes mais disputados, vamos dizer assim. E aí, ela pegou uma vasilhinha e começou a colocar os quitutes na vasilhinha. Mas a vasilhinha já estava na bolsa. Ela era boa. Como ela é minha amiga, eu cheguei para ela, depois que ela tinha colocado tudo na vasilhinha e apertado, eu perguntei para ela assim: vem cá, você vai comer isso tudo aí? Aí ela riu e falou: não, isso aqui é para o pessoal lá de casa. Vocês estão entendendo? Primeiro, sai da frente que eu vou comer. Primeiro, 2 salgados, um copo de refri. 2 salgados, um copo. Acabou o meu, a barriga está cheia, não cabe mais. Deixa eu levar para os meus. Vai acabar, não tem problema. Quem ficar e ficar sem, ficou. Os meus e o resto é o resto. O que é isso? À luz do ensino dos Espíritos aqui hoje, isso é o egoísmo. Em que grau é este egoísmo? Podemos dizer que esse egoísmo tem 3 centímetros, 5 centímetros, numa escala de 100 metros, mas ele já está frutificando. Se não cortar, ele vai tomando dimensões, dimensões, dimensões e dimensões. O que ele diz que é a maior das virtudes? Abrir mão de alguma coisa que você quer, fazendo um esforço a benefício do outro. Amados, muitas vezes nós ficamos refletindo sobre estas situações de nós nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, almas mais perfeitas, e imaginamos coisas metafísicas, esotéricas, grandiosas, quando na verdade tornarmos-nos pessoas melhores, almas mais enobrecidas, são atos simples, singelos do cotidiano. Singelos do cotidiano. As coisas da natureza divina, elas têm um condão extraordinário, é da simplicidade.
É claro que nós vamos fazer grandes reflexões filosóficas, e é bom que se faça, porque não existe anjo tolo, anjo bobo não tem. Quando nós vamos verificar o ensino dos Espíritos, eles dizem assim: a alma humana se assemelha a um pássaro, que para bem voar precisa de duas asas fortes e saudáveis, a asa do conhecimento e a asa da moral. Então nós precisamos ter também grandes reflexões. Mas nessas circunstâncias do que nós chamamos de comportamento vicioso ou de comportamento virtuoso, de nós termos o controle das nossas paixões e dos nossos desejos, e não permitir que os nossos desejos, as nossas paixões ultrapassem o limite das nossas forças e comandem a nossa psique. Nós temos exemplos extraordinários. Querem ver que simplicidade no próprio Evangelho? Eu também já repeti isso aqui algumas vezes, mas de novo falo para poder mostrar como às vezes a gente pensa que nos tornarmos melhores a cada dia é algo extraordinário, quando na verdade é algo mais simples. Porque como tudo passa pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras e pelas atitudes, tudo isso está alicerçado nessa circunstância. Kardec vai e pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos: o que fazer? O que fazer para, já nesta vida, nos tornarmos melhores e sermos mais felizes? O que fazer? Por exemplo, a gente poderia se perguntar aqui agora: o que fazer para que eu, cada um de nós aqui, possamos nos tornarmos, a partir de hoje, já pessoas mais virtuosas e, consequentemente, sermos mais felizes? Olha a resposta da espiritualidade. Um sábio da antiguidade o disse: homem, conheça-te a ti mesmo. Isso é de uma sabedoria milenar. Porque veja, quem é que ama o que não conhece? É possível amar o desconhecido? Imaginemos que o meu irmão Casagrande nunca tenha escutado uma ópera, uma área, e eu digo assim para ele: você ama ópera? Ele fala: o que é isso? Não sabe o que é. Se ele não sabe o que é, como é que ele ama? Mas eu digo para ele: você ama poesia? E ele: poesia é minha vida, eu amo poesia. Porque ele é poeta, porque ele conhece as letras, conhece as rimas, ele conhece, como conhece, ele ama. Então, quando diz: homem, conheça-te a ti mesmo, é porque para nos amarmos, nós precisamos nos conhecer. E o Evangelho diz assim: o amor é a mãe de todas as virtudes. Olha que extraordinário. O amor é a mãe de todas as virtudes. Se a gente se ama, a gente passa a conhecer o que é o amor e passa a conhecer o que são as virtudes. A resposta então foi:
um sábio da antiguidade te disse: homem, conheça-te a ti mesmo. Mas Kardec retruca: conhecemos a beleza desta máxima, mas o que eu quero saber é como fazer isso. Como? A resposta, a entidade espiritual que estava conversando, estava dialogando com Kardec, é Santo Agostinho. A resposta dele é a seguinte: não literalmente, mas a ideia, né? Ah, então você quer saber como é que você faz para já nesta vida domar as suas más inclinações, ser mais virtuoso e mais feliz? Eu quero saber como fazer isso. E ele responde: fazer como eu fazia quando eu vivia na terra. Todos os dias, antes de dormir, eu consultava a minha consciência para saber se eu tinha feito todo o bem que me era possível a mim e ao próximo. E se eu tinha deixado de fazer o mal a mim e ao próximo. E essa resposta é extraordinária, porque é uma sequência geral do ensino dos Espíritos. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: para ganhar o reino dos céus, é necessário apenas não fazer o mal? E a resposta: negativo. Deixar de fazer o mal é meio caminho andado. O outro meio caminho é fazer o bem. Então nós precisamos fazer o bem e não fazer o mal. Por isso, a resposta de Santo Agostinho: fazendo o que eu fazia, consultava a minha consciência para ver se eu tinha feito todo o bem possível e deixado de fazer o mal. O que é ser virtuoso? Fazer todo o bem possível. A quem? A nós e ao próximo. Não fazer o mal nem a nós, nem ao próximo. Ser vicioso é o oposto. É muito difícil? Resposta 909. É muito fácil. O que nos falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. Mas nós podemos exercitar a vontade? Claro. Vontade é um atributo que Deus nos deu, cujo apelido nas obras é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A cada instante das nossas vidas, nós estamos pensando, nós estamos sentindo, nós estamos falando e nós estamos agindo. Querem ver uma coisa? Certeza absoluta que para a grande maioria das pessoas que estão aqui, com raríssimas exceções, tinha um obstáculo para chegar aqui hoje. Ou carro, pneu, ou uma visita em casa, ou uma coisa na televisão, questão de trabalho, alguma coisa tinha que nós tivemos que fazer um pequeno esforço e decidimos: não, hoje eu vou lá. Estou enganado? Hoje eu vou lá. Comigo foram 3 coisas.
telefone e liga lá de última hora e fala que você não vai, porque eu vou. A nossa situação, amados irmãos, caminha neste viés, o exercício da nossa vontade. E eu quero, finalizando, identificar exemplo concreto de novo. Exemplo concreto é muito bom, porque a gente palpita na veia do dia a dia, porque às vezes você pega um exemplo do livro, não é que é ruim, é excelente, mas a gente fica assim, poxa, mas isso foi lá em 1857, 1861, pois bem, para identificar essa situação do que é a vontade. O que é a obsessão? Livro dos Médiuns. A obsessão é a vontade de um desencarnado sobrepondo-se à do encarnado. Isso não é obsessão. Isso é obsessão. Em qualquer natureza e em qualquer grau. Pois nós estávamos, e estamos ainda, não desistimos, a não ser que a pessoa a qual eu vou contar a história desista, né? Estávamos atendendo um caso de obsessão gravíssima. Com o resultado da pessoa ter tentado o suicídio 2 vezes. Explicamos para a pessoa, para os familiares, a situação que ele estava enfrentando e a necessidade do tratamento ininterrupto. Tanto a fluidoterapia, a água frutificada e os trabalhos de doutrinação. A pessoa estava vindo naturalmente, aí surgiu uma situação muito interessante. Quinta-feira, eu tive umas 3 ou 4 reuniões, uma atrás da outra, uma correria, e o telefone tocando, e era o cidadão, e depois a mãe do cidadão, e depois o pai do cidadão, e depois do cidadão de novo, e eu no meio da reunião, no local de trabalho, eu tenho que fazer reunião, não tinha como. Num determinado momento que eu consegui dar uma escapulidazinha, fui ao banheiro, eu liguei para a pessoa. Eu estou vendo aqui que vocês ligaram insistentemente, o que está acontecendo? A situação dele está muito ruim, nós precisamos que venha nos atender agora. Agora eu não posso, porque eu estou no banheiro, porque saí da minha reunião e depois dessa eu tenho mais outra, e não tem como eu deixar para ir. Mas já são quase 6 horas da tarde. Às 8 horas eu vou dar uma palestra na Federação Espírita. E nada obstante não ser a casa espírita, aonde vocês estão levando ele para fazer tratamento, a hora que eu desligar o telefone, eu vou ligar para os meus irmãos da Federação Espírita, os médiuns, vou solicitar que, não apenas após ele assistir a palestra, todos vocês assistirem a palestra, ele receba o passe, mas que quando terminar o passe, os médiuns passistas vão ficar para fazer um tratamento fluidoterápico a ele em especial. Tudo bem? Aí o pai do rapaz falou assim, só um minutinho que eu vou passar para ele. Pegou o telefone e eu repeti para ele o que eu tinha falado para o pai dele. Aí ele me perguntou assim, Tex, o apelido que a família lhe conhece é Tex, Tex, que horas
que isso vai acontecer lá na federação? A palestra lá é às 8, depois da palestra tem o passe, e depois do passe, tenho certeza que esse grupo mediúnico vai ficar para poder te atender. E Tex não vai dar não. Mas como assim? Vocês me ligaram umas 5, 6 vezes, como é que não vai dar? Cara, não vai dar porque hoje é o jogo do Brasil. Hã? Como é que é? Passa o telefone para o seu pai. Aí o pai pega. Ele me disse que vocês não têm condição de ir na Pietins hoje, ouvir a palestra, receber um passe, fazer o tratamento, porque tem jogo do Brasil. Ah, se ele falou, tudo bem. Vamos marcar para amanhã, para depois da manhã. A gente dá esses exemplos reais, concretos, do nosso dia a dia, para mostrar que quando os Espíritos nos falam, como falaram nessa questão 909 aqui, pouquíssimo esforço, basta um pouquíssimo esforço. Não estou aqui crucificando a pessoa, não. Eu estou dando um exemplo real e concreto para que nós estejamos com as nossas reflexões, cada um de nós, se perguntar assim: caramba, como eu disse aqui, e eu? Esse exemplo que foi colocado, e eu, na minha vida cotidiana, tem alguma coisa que eu precisava estar fazendo esse pouquíssimo esforço para estar melhor do que eu estou? Para sofrer menos e ser mais feliz? Em que esse exemplo contribui para que eu esteja melhor? Para mim teve uma contribuição fundamental nesta semana. Fundamental. Viu, irmãzinha Zilda? Quanta coisa ficou escura do meu lado hoje, e que eu pensei em pegar o telefone e ligar para a Rita. Na hora que eu peguei o telefone, eu lembrei do cara. Botei o telefone no bolso. Vamos embora trabalhar. Vamos fazer esse pouquíssimo esforço. Deus, amados, é Deus de infinito amor. Nos deu Jesus como exemplo. E Jesus nos diz assim: buscai. Verbo de ação. Buscai e achareis. Pedi, verbo de ação. Pedi e obtereis. Batei, verbo de ação. Batei e abri-se-vos-á. O que é que nós precisamos para nos tornarmos mais virtuosos? Buscar, pedir e bater na porta da virtude. É isso que os nossos anjos guardiões, que nos amam, que nos ajudam, que nos impulsionam, permaneçam nos auxiliando a que a gente enxergue intelectualmente isso, mas que também consiga descer do intelecto para o sentimento, para nós praticarmos. Assim, nós vamos ser mais virtuosos, menos viciosos, mais felizes, menos infelizes. Depende de quem?
cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos ampare e guarde agora e sempre.